Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Quarta-feira, hoje 25 de junho de 2014. Pois bem, nosso assunto de hoje, nosso bate-papo das 8 horas, traz até nossos estúdios diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rickert, e a coordenadora Kátia Rex. Diretor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, ouvintes do Primeiro Jornal. Bom dia, professora e coordenadora, tudo bem com a senhora? Sim, bom dia, Vini, bom dia aos ouvintes. Bom, nós devemos comentar esses dias fora do ar de uma forma informal, uma forma informal, fica meio redundante, né? Certo. Mas de qualquer forma, esse assunto que é a questão do Enem, né, diretor? É um assunto amplo e é um assunto que vem, talvez, não sei precisar a data, mas 10 a 15 anos, e falávamos que o vestibular estaria extinto. Eu, por exemplo, prestei vestibular em 2001 na universidade, na URGS, e era aquele que começava no domingo e até quinta-feira. Era uma coisa de louco, todo dia com 2 provas, 65, enfim. Esse modelo de vestibular veio se extinguindo, embora eu deixei para falar justamente sobre isso nesse bloco. Ontem, por exemplo, um juiz suspendeu a decisão do FSM que extinguiu o vestibular de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. Bom, diretor, isso deve mexer na base, e a base são as nossas escolas, né? Como está sendo esse acompanhamento a nível de escola para essa nova modalidade? Afinal de contas, boa parte dos estudantes aí do ensino médio estão mirando lá o final do 3º ano do ensino médio para buscar um ingresso nas universidades. Certo. Muito bem. Quando nós falamos de Enem, nós estamos falando do Exame Nacional do Ensino Médio, que é um exame, se não me falha a memória, foi instituído pelo governo federal através do MEC no ano de 98 ou 2001, não tenho bem certeza, mas é uma destas duas datas. Mas em 2009, o Enem sofreu toda uma remodelação. E você falava como as escolas estão se preparando para isso, né? As escolas hoje que buscarem no Enem ou que tiverem seu foco para o Enem no ensino médio certamente terão muitos problemas. Porque o Enem hoje ele tem uma configuração um pouco diferente daquela quando foi criado, ou seja, ele está numa subjetividade e parte a partir dos seus questionamentos ou das 180 perguntas que fazem parte deste exame, distribuídas em 2 dias mais a redação, parte da construção de conhecimento, da subjetividade, e muitas vezes em cada questão estão envolvidos conceitos de 2 ou de até 3 disciplinas. Então, ao longo dos tempos, as escolas vêm acompanhando este exame e vêm ressignificando também algumas de suas práticas em função da remodelação do conceito deste exame. Lembrando que ele é um exame que está posto para a avaliação dos alunos egressos do ensino médio. E talvez uma informação importante que está disponível aí nas mídias sociais. O Enem é o 2º maior exame do mundo, perde apenas para o exame universitário da China. E estão envolvidos nesse exame, o Enem, 7 milhões de estudantes distribuídas em 1.661 cidades do Brasil. Está muito interessante essa estatística. A pergunta que se faz, coordenadora Kátia, é possível gerir um processo seletivo com mais de 7 milhões de jovens que saem, embora não seja só jovens que saem do ensino médio, pode ser feito, né? Mas não deve ser muito complicado, não deve ser muito fácil de gerir um exame com mais de 7 milhões de pessoas que estão prestando esse exame, né, coordenadora? Sim. Vini, eu acompanho como professora o Enem desde o início, né, das primeiras provas. E em função dessa gerência, várias dificuldades já se encontraram, vários problemas já houve, né? Que durante um bom tempo tornaram essa prova, né, esse atestado, né, ao ingresso na universidade, duvidoso, questionado, né? Foi muito questionado pelas pessoas, pelos estudantes, né, pela comunidade em si. E pelas próprias universidades, que têm ainda, né, os seus próprios vestibulares. Bem, ao longo deste tempo, esta prova, esse sistema, ele foi se modificando e foi se melhorando. E o que nós percebemos é que nós estamos tendo cada vez menos erros, né, erros em termos de gerência. Estão acontecendo muitos acertos e existe um grupo de pessoas envolvido nisso para que isso efetivamente resulte
e que tenha a eficiência e, ao mesmo tempo, também que seja reconhecido pela comunidade, pela população em si. E é o que a gente percebe que vem acontecendo, tanto é que ele está se instalando, e agora eu queria fazer um link com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a nossa URGS, ela, ao longo de todos os tempos, ela foi reconhecida por ter uma sistemática de entrada, um vestibular que era longo, né? 4 dias de prova, né? Realmente começava no domingo e se ia pela semana, com questões longas, né? Que requeriam, mas que também requeriam não só memorização, mas sim construção de conhecimento, né? E o Enem começou com poucas questões. Mas ele também, em função de se vir isso, é um grande número de pessoas envolvidas, e ele também se ampliou, ele obrigatoriamente teve que se ampliar. E são 2 dias de provas. E, 2 dias de provas, mas são 90 questões a cada dia, né? Mas é muita questão. Não dá 3 minutos para você responder, né, uma questão. Em dia de prova, o tempo fica menor. Em dia de prova de redação, no domingo, o tempo fica menor ainda. E aí a gente vê que a questão, ela começa, sim, pela construção do conhecimento e contextualizado, né? E aí a gente pode entrar também no que as escolas tiveram que modificar na sua construção, na sua elaboração pedagógica, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto crucial, assim, do nosso bate-papo, de como a escola, vocês através do Colégio Teutônia, vai ter que passar, ou está passando, na estruturação desse ensino médio, né? Porque parte de um pressuposto que aquele vestibular, o extenso, onde muitas vezes alguém que tinha uma capacidade de decoreba, como a gente costuma chamar no popular, bem nessa questão, passa agora pela construção do conhecimento que o diretor dizia. Como professor, como quem está aí gerenciando esse ensino médio das nossas escolas, passam a preparar esses candidatos a uma vaga nas universidades? Eu vou ligar isso ao que o diretor Jonas dizia há pouco. Nós não podemos nos preocupar com o Enem no ensino médio. A gente precisa pensar, né, como escolas, nós precisamos pensar nisso muito antes. Nós falamos muito em alinhamento pedagógico. Eu acho que esse é um termo que cabe bem aqui. Sim. E esse alinhamento se dá desde a educação infantil. Então, é de lá que tem que vir a ideia da construção contextualizada, e quanto mais ela puder ser feita de forma espiralada na escola, nós falamos muito nessa questão do espiral, no sentido de ser interdisciplinar, para que a ligação entre as disciplinas e os conteúdos consiga realmente ser feita de forma contextualizada. Porque, como se disse há pouco, quando eu vou resolver uma questão, posso resolver uma questão de matemática, ela pode começar por uma questão de artes. Ao analisar um quadro de artes, eu tenho que definir as linhas ou os ângulos. Perfeito. Então eu não tenho mais um conteúdo fragmentado, eu tenho sim um conteúdo contextualizado. E aí o estudante precisa ter esta caminhada da contextualização, né? Diretor, isso tudo parte de um processo, né? Esse processo, o senhor dizia antes, que começou lá no final dos anos 90, esse processo já está consolidado, o processo do Enem, é uma via de mão única, só de ida, não teremos volta, ou é um processo que ainda busca a sua consolidação dentro da educação brasileira? Pergunta difícil, Vinícius, pergunta difícil. Quais são os indicativos que nós temos? Primeiro, é importante entender o seguinte, que nós precisamos ter sim uma ferramenta que, de uma forma geral, avalie os processos educativos, até porque, a partir dos resultados destes processos, nós teremos sempre e novamente políticas educacionais que se preocupem com a qualidade daquilo que está sendo feito na escola brasileira. O Enem tem mostrado a enorme discrepância, e aí eu quero lembrar de que nós estamos num território continental enorme, né, na relação entre as escolas de cunho comunitário ou particular e das escolas públicas. A realidade é esta que não é tão ululante na nossa região, porque nós temos um conceito a partir das nossas escolas públicas, que elas são as escolas das nossas comunidades, e nós nos preocupamos com isso e fazemos educação de qualidade aqui nas escolas públicas, o que não é uma realidade de Brasil, entenda-se assim. Mas nós também precisamos lembrar sempre que o Enem é uma política de governo. Então, isso tem que balizar o nosso fazer pedagógico. Nós estamos falando de uma política de governo.
Assim como o Enem vem sofrendo, assim como em 2009 ele teve uma grande reformulação, em 2012 os critérios da avaliação da redação também foram revistos, para que pudessem ir ao encontro dos vestibulares das universidades federais. Então é importante, como o Enem é uma política de governo, há um interesse muito grande deste governo para que as universidades federais venham a aderir ao Enem. Sim. Muito bem. Mas nós não podemos esquecer que em Teutônia, nós temos um colégio Teutônia que olha também para a sua comunidade e para as necessidades desta comunidade na formação de seus discentes. Então, por exemplo, um colégio Teutônia também deve se preocupar com questões que vão para além do Enem. O Enem é uma das muitas iniciativas, mas o Enem não avalia postura, não avalia disciplina, não avalia comportamento, não avalia nível de empreendedorismo e tantas outras coisas. Ele consegue mensurar a consequência dessas iniciativas, porque um aluno disciplinado, comportado com empreendedorismo, ele terá bons resultados. Mas efetivamente não avalia uma série de outras coisas que nós temos que nos preocupar como instituição. Então talvez tentando fechar esta questão, sim, nós temos que estar atentos ao Enem, entender que o Enem, ele, para as escolas que focam única e exclusivamente no Enem, ele tem uma política altamente excludente, porque muitas das instituições, e eu posso te dizer isto porque no mês de maio nós fizemos uma visita a instituições em São Paulo que trabalham com o Enem e visitamos o Vértice, primeiro lugar no Enem no Brasil. Tem uma escola que faz exame de admissão para o ensino médio. Há uma grande fila de espera, há uma mensalidade de R$ 3.800. Então, por aí nós já começamos a perceber que nós temos critérios de exclusão. E eu acho que o Colégio Teutônia tem uma tarefa que vai muito para além do Enem, ou seja, é uma escola que precisa acolher e que precisa formar gente capacitada para os projetos que estão aqui ao nosso entorno. Mas nós não podemos nos descuidar e também não tornar irrelevante esta política de governo. Ela nos interessa, sim, nós estamos focados para ela. E o grande sinal do Colégio Teutônia é o trabalho que tem sido feito a partir do material didático que nós usamos, que é o sistema Anglo, que é um sistema altamente contextualizado e interdisciplinar que trabalha na espiralidade, ou seja, o conhecimento vai e volta nas diferentes disciplinas. Então esse é um grande indicador de que o Colégio Teutônia está sintonizado a este modelo de avaliação, que precisa buscar a melhoria dos seus resultados. Isto é um fato e isto nós queremos, isto é um sinalizador da nossa mantenedora. E precisamos sim entender que nós temos duas grandes tarefas: estar atento ao Enem, mas também formar cidadãos para a nossa sociedade. Até porque eu não sei se é uma prática do Colégio Teutônia, desculpe se eu estiver aqui errado com a questão, mas o senhor disse antes que é uma questão que o Enem ele surgiu para avaliar o ensino médio no Brasil, né? Certo. Então, querendo ou não querendo, o resultado dos alunos do Colégio Teutônia também embasarão essa questão da aprovação e da classificação, não talvez num ranking, mas de qualquer forma serve também para avaliar. Então é uma linha muito tênue, né, diretor? Certo. Como trabalhar na formação de pessoas, como o senhor acabou de dizer, e também voltar para a questão do Enem, que querendo ou não querendo, talvez seja a grande menina dos olhos de 90% daqueles alunos que estão, a senhora disse muito bem antes, lá no ensino fundamental, mas no ensino médio que começa a se pensar numa carreira, na sequência dos seus estudos, né, coordenadora Kátia? Sim. Tu me fazes lembrar que a questão da orientação educacional, exato. A orientação profissional tem um papel muito importante aqui, porque quando o estudante chega ao ensino médio, ali é que realmente ele vai fazer esse olhar assim de projeto de vida, né? Por mais que se insista nisso antes, é ali que ele vai começar a criar o seu foco. E na nossa escola nós temos a nossa filosofia como escola fala a nossa missão fala de alimentar sonhos. Então, o Enem deve ser visto com reservas, né? Porque uma escola que tem na sua proposta alimentar sonhos, não pode alimentar um sonho,
né? E dentro dessa questão de alimentações, eu penso, nós precisamos sim ver o Enem com otimismo e nos dedicarmos a isso, porque é dali que muitos estudantes, ao ingressarem para a universidade, e há aqueles que querem sim a vida acadêmica, e muitas vezes a questão da pesquisa, né, e dos projetos como o Brasil Sem Fronteiras e as pesquisas do CNPq se dão pelas universidades federais, né, mas também se dão pelas universidades particulares, né, e os intercâmbios ocorrem ali também. Então é o estudante que vai fazer essa escolha ao final. A escola precisa saber que tudo isso vai acontecer e precisa e pode, né, orientar o estudante quanto a isso. A escolha vai ser dele, mas a orientação educacional, a orientação profissional passa por isso também, de olhar para o estudante nesse sentido. Agora, mais do que nunca, a gente vê universidades particulares também se buscando o Enem para processo seletivo, né? Temos a Univates, que pega para medicina, por exemplo, única e exclusivamente a nota do Enem. Temos aí o Enem para quem quer buscar um financiamento estudantil depois, que é o FIES. Então vai naquela pergunta que eu fiz para o senhor antes, né, diretor? É de fato que nós vamos, eu acho, que ter que nos acostumar, porque é um caminho que vai ser tomado, até que surja uma outra novidade, vai ser o processo que vai ser utilizado. Oficialmente, é a única e absoluta ferramenta que está aí para avaliar o resultado daquele egresso do ensino médio. É a única política de governo institucionalizada e oficializada neste momento. Então, não nos resta outra alternativa. Até porque o processo de seleção, às vezes, se dá, a gente vê algumas universidades que usam dessa ferramenta, basicamente numa redação, né? Nós comentávamos fora do ar esses dias também, diretor, que em uma redação onde você pede para alguém escrever sobre um determinado assunto, você consegue fazer uma avaliação muito pontual daquele candidato também, né? Então, parte desse pressuposto também. A escrita fala muito da formação de um discente. A professora Kátia, tem sua formação na área de letras, ela pode falar um pouco disso para nós. Sim, com certeza. E a redação foi uma das provas no Enem que, no seu início, fez com que essa prova fosse muito questionada. Exato. Porque não se conseguia estabelecer parâmetros de correção que pudessem realmente aferir ao estudante, né, o seu real potencial. E a prova passou por uma série de modificações. E talvez a mais evidente tenha sido a de 2012. Mas a questão, a construção da prova do Enem, digo não só de redação, mas todas as demais, estão fundamentalmente ligadas à questão do entendimento, compreensão e entendimento de texto. E por isso a questão, volto à questão do alinhamento pedagógico. A educação infantil, o ensino fundamental, é ali que vai se dar. No ensino fundamental, a questão da construção, do entendimento, o processo de alfabetização. E ele precisa estar muito solidificado para que eu faça uma boa leitura de uma prova, porque... E interprete aquela leitura. Sim, também, 60% das questões têm sua resposta dentro da própria questão, e é isso que muitas universidades criticam, né? Eu vejo assim, falando nessa área da leitura, da literatura, a nossa URGS esteve muito tempo se restringiu a prova do Enem. Por quê? Porque em termos de literatura brasileira, literatura rio-grandense, se perde muito no Enem. Por quê? Porque as respostas estão dentro das questões. Daqui a pouco a gente está deixando de trabalhar uma série de livros importantes, né, do cânone literário, mas em razão de uma causa maior, que não é regionalizada, né? Exatamente. Bom, são assuntos que a gente teria aí um bom tempo, né, diretor? Olha, nós poderíamos, inclusive, falar sobre a forma de avaliação do Enem. Exatamente. Que é muito complexa, né? Talvez para que os ouvintes tenham uma dimensão disso. Até porque é uma prova, aquele número que o senhor trouxe antes, ele é assustador, né? O número mega, 7 milhões. 7 milhões uma de prova, estudantes. uma única prova para mais de 7 milhões de alunos. E a pergunta que eu te faço, o aluno vai lá, faz as 90 questões, não acerta nenhuma questão, qual é a sua nota? Ele tem um processo de avaliação totalmente diferente. Né? Por quê? Porque mesmo que ele não acerte as 90 questões, ele não vai zerar.
porque ele tem um conhecimento prévio adquirido. Ele pode não ter acertado nenhuma questão, mas isso não faz dele alguém que não saiba nada. Então o conceito é muito complexo e é muito diferente. A avaliação ela passa por uma sistemática que nós deveríamos nos desdobrar aqui por alguns bons momentos, mas eu sei que isso não é possível nesse momento, mas quem sabe pode ser uma conversa de outra hora para falarmos sobre como o Enem é avaliado, como se chegam aos resultados finais de Até cada porque no vestibular classificação. tradicional é a mesma coisa, né? Você Certo. vai, zera a prova, não passa, obviamente, não tem... zerou a prova, Certo. o que não significa dizer também que você não Que sabia, você não sabe nada. Sim. Muito bem. Exatamente. Bom, fechando o nosso assunto de Enem, eu quero, nós na Jornada Esportiva esses dias falávamos, mudando de assunto agora, Certo. agradecendo já a professora Kátia, a coordenadora Kátia. Diretor, temos recursos técnicos do Colégio Teutônia, a todo vapor, agora nesse segundo semestre também, é esse? Pois é, estamos aí oferecendo agora 3 novos cursos, né, que estão na área da especialização técnica, ou seja, aquele egresso que terminou, que concluiu seu ensino médio e fez a sua profissionalização, cursou um técnico no Colégio Teutônia e assim como também em outras instituições pode buscar agora uma especialização técnica. Então a partir de agosto nós estaremos oferecendo 3 especializações, uma especialização em redes e segurança, uma especialização em recursos humanos e uma especialização em cadeia de suprimentos. Então 3 novas possibilidades para aquele egresso que tem sua formação, está no mercado do trabalho e quer qualificar seu fazer. Uma grande oportunidade. Bacana. Bom, o nosso assunto então de hoje pela manhã foi o Enem que acontece, esse ano mudou um pouco da data, né, mas é sempre no final do ano que vai aí trazer com certeza mais essas questões, vão surgir novas questões, questão de avaliação, questão de redação também, mas o Enem de 2014 já tem data marcada também. Coordenadora Kátia Rex, obrigado pela sua participação, sempre um prazer tê-la conosco, venha mais vezes assim que chamarmos, né? Obrigado, tenha um bom dia. Não, eu que agradeço, Vini, é sempre muito agradável vir aqui, conversar contigo, né, poder interagir com os ouvintes da rádio. Exatamente, acho que esse é o nosso papel, né? A gente quer levar informação de uma forma interativa também, para que a gente possa informar e também podemos ter um pouco mais, aumentar o nosso grau de conhecimento com os nossos convidados. Diretor, obrigado, tenha uma boa quarta-feira. E a Seleção Brasileira Copa do Mundo, diretor? Vai ser campeã, não Vai temos ser campeã. dúvida. Vai ser campeã. Certo. Obrigado, tenha um bom Obrigado. dia. Obrigada. 8h24. Estiveram conosco na manhã dessa quarta-feira, diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rickert, e também a coordenadora Kátia Reck.